Senhor, no instante em que iniciamos a nossa manhã, agradecemos a oportunidade da vida. Agradecemos a família, os amigos, o trabalho, o alimento, o remédio, o conforto, o aconchego, a lição, o conselho, a amizade, o braço forte que nos ajuda na caminhada, os amigos espirituais. Ao Senhor Deus onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais de vir e instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos e preservai-nos de toda ideia de egoísmo, de orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento precisos. Senhor, se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos, se trouxerem malévolas intenções. Por fim, pedimos por todos que sofrem e pelo nosso guia espiritual que nos assista e que esteja sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Gênese no lar. Mais um momento do Evangelho no coração. O nosso encontro de hoje, vamos trabalhar dentro do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo 28, Preces Espíritas. O tópico será reuniões espíritas e o tema, comunhão de pensamentos. Faremos a leitura do item 4 até o item
5. Vamos lá. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Mateus, capítulo 28, verso 20. Estarem reunidas em nome de Jesus 2 ou 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente, em comunhão de intentos e de ideias, para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e sobre a aparência que nos levaria a reconhecê-los, se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e que podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que enviem a cada um desses lugares um raio de suas mentes, dizendo as palavras acima transcritas, quis Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnam, pois em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20. Mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Ora, para isso, basta que elas sejam 2. Contudo, se essas 2 pessoas orarem cada uma por seu lado, embora dirigindo-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos. Sobretudo se ali não estão sobre o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que, então, não passa de um pretexto para a reunião, não o tendo esta por verdadeiro motivo. Isto não significa que ele se mostre surdo ao que ele diga uma única pessoa. E se ele não disse, atenderei a todo aquele que me chamar, é que, antes de tudo, exige o amor do próximo. E desse amor mais provas podem dar-se quando são muitos os que o exoram.
com a exclusão de todo o sentimento pessoal, e não um apenas. Segue-se que, se numa assembleia numerosa, somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração, pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, em concordância com o espírito de caridade que ela personifica. Tal o caráter de que se devem revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. No momento em que passamos em humanidade, os desafios são enormes. Estamos nos reunindo em torno do estudo da doutrina espírita e da oração nesta manhã, tocados no fundo de nosso coração para atender um chamado que vem do alto. Porque quando em dores e a manifestação da procura, da busca, o alto nos atende. E esse atendimento, ele passa muito pelas linhas da sinceridade, sentimento puro. Me chama a atenção André Luiz quando se encontrava nas regiões difíceis, no mundo espiritual, em que ele, depois de muitas dificuldades, ora e ora muito. E ali ele é atendido pelo ministro Clarencio, que diz para ele: eu estava com você há muito, mas você não me percebia. Então isto para a gente traz um ensinamento muito sério. Estamos nos movimentando com sinceridade. Para um ato religioso, no que remonta à prática das religiões tradicionais, não. Allan Kardec nos ensina, nesse texto que nós lemos, que é conciso, direto e de profundidade, porque ele está falando aqui da prática espírita, que nós utilizamos no centro, em outros lugares. Precisamos do movimento na terra, do ir e vir, do abrir e fechar, do cumprimentar e do despedir. Mas a prática espírita verdadeira, genuína, é do sentimento, é a ligação das almas. Inclusive, ele incentiva que tenhamos pequenos grupos e não numerosos. Porque um grupo pequeno, você pode conseguir uma harmonia mais eficiente. É o que no livro dos médiuns Kardec fala do todo harmonioso. Então o Espiritismo estuda a religião natural. A religião que parte do coração e não das práticas. Embora a grande massa, o grande povo, e nós nos incluímos,
em determinados momentos, precisamos do procedimento até para uma fixação de atenção, com induções psicológicas para o mergulho interior. Então nós não podemos desconsiderar a prática religiosa, que ela é necessária para cada um segundo a posição que ocupa. Mas o nosso esforço é para compreender que quando há sinceridade, amizade, respeito, fraternidade e um objetivo para se orar, existe sim um dínamo gerador de energia que será um conjunto de peças que simbolicamente eu vou falar do coraçãozinho de cada um que está no processo. E daí, se cada um faz luz, todos fazendo luz, que holofote? Dentro de uma imagem apenas simbólica. Então, quando Jesus afirma, onde quer que se encontre duas ou três, esse princípio é de um esforço conjunto. Porque a ideia é a propagação da verdade, do bem, da justiça, da beleza, para todos. Porque senão Jesus teria escolhido um para ele dar o ensinamento e acabou. Não. Ele chamou um, depois chamou outro, formou 12 o colégio. E depois mandou que esses 12 se dividissem em 6 duplas, que eles fossem de 2 para formar outros 12, cada uma dessas duplas. Aí nós vamos chegar nos 72, e hoje nós estamos aqui graças a esse convite de Jesus que começou de 1 a 1. E hoje, dentro do movimento do reconhecimento e da gratidão, convidamos vocês para assistir o estudo de ontem, A Fé que Cura. Nós trabalhamos aspectos filosóficos no estudo, no sentido de mostrar, de estudar juntos, que nós precisamos primeiro fazer uma renovação mental para se atingir a cura. Corações que procuraram o estudo ontem com a expectativa que a gente fosse falar sobre prática de cura, por certo, não ficaram muito satisfeitos. Porque o nosso objetivo é de tentar entrar dentro da gente mesmo e se descobrir como seres humanos, como humanidade. E a humanidade, ela se caracteriza por manifestação de uma lei divina que está dentro da gente. É lei natural. Tem a ver com afabilidade, benevolência, benignidade, bondade, brandura, caridade, carinho, clemência, compaixão. Isso é humanidade. Diferente disso não é humanidade. É primitivismo. Eu nem vou tratar como animalidade, porque o animal é puro. O animal se movimenta por leis ou com leis naturais. Amigos, nós estamos passando por problemas na humanidade. E esses problemas vão se resolver quando nos sentimos humanos, inclusive integrados com os outros humanos. Porque a vitória, com V maiúsculo, é de todos. Não pode ser de um ou dois. Você pode orar sozinha, Glau. Sim. Quando um estiver reunido, já não dá. Mas quando um orar ao Pai, o Pai responde: pedi e obtereis, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Mas o convite do Senhor é fraternizar, é universalizar, é trabalhar em parceria, em conjunto, em equipe. Observe na natureza como as formigas constroem os seus castelos. Formiga não trabalha sozinha. As abelhas e etc.
qualidade de ser sensível e benévolo é o que nós precisamos de desenvolver. Por isso estamos orando juntos. Cada um aqui pode sim definir o seu foco, o objetivo da oração. Eu estou orando pela doença, o outro pela escassez, o outro pela pacificação. Nós podemos orar pelos espíritos sofredores, nós podemos orar pela paz mundial, nós podemos orar por aquele nome que alguém nos passou para irradiar coisas boas. Sempre que oramos, chamamos os espíritos para nos fortalecer e nos abençoar, para que a nossa oração seja justa, para que a nossa oração seja agradecimento, seja humildade, que a nossa oração seja bondade. Agora nós precisamos de orar juntos, com o mesmo foco. Qual o foco? O bem. A particularização da oração, ela é a necessidade de cada um, mas nós estamos aqui juntos. Agora, no momento em que você olhar para o próximo e ficar observando a roupa dele, você quebra o elo. Quando você estiver observando o comportamento do outro, se está certo e errado, você está se deslocando. Inveja, qualquer sentimento que nos mantenha na retaguarda, você está se deslocando do grupo, por mais que em corpo presente esteja. Os bons espíritos vão nos condenar? Não. Eles vão esperar que a gente faça da religião natural o nosso alimento, a nossa sustentação. O que significa isso? Daqui a pouco você vai esquecer de você mesmo e vai voltar a orar junto com aqueles que estão contigo. Aí você reconecta. Mas não se entristeça. Quando você estiver desconectado do grupo, se você mantiver o seu nível de atenção aos seus princípios, às suas necessidades, a sua oração também tem o seu valor. Mas eu repito, a oração em conjunto e a oração do justo, do homem que está procurando ser humano, nós poderemos muito. Lembrando, para finalizar, se estivermos em harmonia com o nosso benfeitor espiritual, Glau, já seremos dois. Sozinho um homem pode sucumbir, ao passo que de sua vontade for corroborada por outras vontades, poderá resistir conforme o axioma: a união faz a força. Axioma verdadeiro, tanto do ponto de vista moral quanto do físico. Que bênção o Evangelho nessa manhã. Nós vamos agora chamá-los para juntos orarmos em agradecimento. E essa oração será feita junto com Allan Kardec, que deixou registrado para nós, no item 7 do capítulo 28 das reuniões espíritas, uma dica de uma prece, quando ele fala, e que nós vamos sentir agora. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Senhor,
nós te agradecemos por tudo. Pelo dia, por este evangelho, pelo santo privilégio de aprender e servir. Ajude-nos, Senhor, a vencer a descrença e a infantilidade, para que não visualizemos a vida apenas como um baixar de um pano, uma trajetória sem sentido, diante das transcendentes questões do infinito. Que possamos compreender que uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E que tenhamos sempre a fé na vida, no homem, no que virá. Pois nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá, pessoal, fazer o que será. Ave Cristo, nessa manhã do dia 1 de abril do ano de 2020. Bom dia.